Olá, lindeza, sejam muito bem-vindas à nossa jornada cuidadora de idosos de alta performance. Para quem não me conhece, eu sou Érica Oliveira, eu sou especialista em formação de cuidadores de idosos. Para você que tem me acompanhado desde a semana passada, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você ter se permitido participar desse evento aqui, Jornada da Cuidadora de Idosos de Alta Performance. E é aqui que eu vou te mostrar como você se torna uma cuidadora valorizada, respeitada e com liberdade financeira. E eu sei o porquê você está aqui hoje. Eu conheço essa dor. Eu sei porque você está passando por isso. Sabe por quê? Porque eu já vivenciei isso. Então eu não sou diferente de você. E eu quero que você saiba que você não está sozinha. Segura a minha mão, eu seguro a tua, tá bom? Eu sei que você sente mágoa, tristeza, desânimo, por maioria das vezes você ser confundida com uma empregada doméstica. E nada contra a empregada doméstica. Só que a sua missão é cuidar de idosos. E sei que você não se sente valorizada no seu ambiente de trabalho. Não se sente valorizada pelo familiar. E muitas das vezes não se sente valorizada pela colega de trabalho. Sei também que você fica com medo quando não se sente à vontade para fazer um procedimento, quando você não conhece, você não sabe lidar com aquela situação. E muitas das vezes isso acontece referente ao idoso e com os familiares também. E eu sei que nesse momento você deve estar pensando, Érica, com a idade que eu tenho hoje, será que é possível trabalhar nessa área? Mas para que você entenda, tudo é possível. E eu vou te dar nessa sequência de 3 aulas durante essa semana o meu melhor. Eu vou te entregar 100% de mim, ou melhor, 150% de mim. Mas você também precisa entregar o seu melhor, porque é uma via de mão dupla, ok? Por isso eu quero que você se comprometa com você, porque aqui também tem gente descomprometida, que vai entrar nessa aula, não vai assistir até o final, que às vezes assiste uma e não assiste outra, porque ela já tem isso como comportamento. Ela já é descomprometida com a vida dela. Então, tudo que ela começa, ela para. Então, eu preciso que você se comprometa em assistir às 3 aulas dessa jornada, do início ao fim, porque está incrível, foi feito com muito carinho. E é por isso que eu quero contar contigo. Eu posso? Posso contar contigo? Então, no final do evento, a gente vai dar um presente para você. Eu sei que algumas pessoas pediram, então a gente resolveu dar o certificado de participação. Mas, para que isso aconteça, eu vou precisar que você faça 2 coisas muito simples. A primeira atividade é você tirar uma foto de cada aula, mas uma foto bonita, tá? Pelo amor de Deus, hein? Uma foto da aula, postar no teu stories e marcar Érica Oliveira Oficial, que eu irei postar no meu, replicar no meu. E a segunda atividade é no final da aula, eu vou falar uma palavra-chave, você vai anotar e vai me enviar no direct no Instagram. Beleza? Então, se você completar essas 2 atividades, mega simples, lindeza, você vai receber o seu certificado de participação da Jornada de Cuidadora de Idosos de Alta Performance. Tudo combinado? Posso ficar aguardando a sua participação durante essa jornada? Diz aí, pode, eu vou. Bota assim, eu posso. Agora, eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo que essas cuidadoras estão falando, ok? E hoje eu posso dizer que eu sou uma cuidadora, sou uma profissional valorizada, respeitada, bem remunerada. Que isso é ótimo, não tem coisa melhor, como eu já falei, de você estar num ambiente onde você está trabalhando assim com vontade mesmo, né? Com gosto, você tá ali botando em prática tudo que você aprendeu, sabe? E tudo que você aprendeu de uma forma ótima, gente, porque o método da Érica é maravilhoso. O método da Érica mudou a minha vida. Porque é muito bom.
É ótimo, porque você aprende muita coisa, além de ajudar a sua autoestima a reconhecer você mesmo. O método ajuda não só a gente lidar com o idoso, como lidar conosco, com nossos problemas pessoais, com nossas dificuldades. Todo mundo tem dificuldade de progredir, ou dificuldade, será que vai dar certo? Ou será que eu consigo? Será que eu vou continuar conseguindo? Então, tudo isso no método que vocês fizeram é tão gostoso que dá vontade de continuar. Meu nome é Valdelice de Souza Santos, eu tenho 60 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Estava assim num momento assim, de luto do meu falecido marido. Eu estou gostando que eu retornei ao mercado de trabalho, né? Com 60 anos, que eu achava que eu não ia conseguir mais. Agora imagina, você sendo uma profissional, uma cuidadora de idosos, valorizada, respeitada e com liberdade financeira, conquistando e melhorando a sua renda e não precisando, lindeza, não precisando ficar dependente de pessoas. Imagine você trabalhando num ambiente que sempre sonhou, numa área que você deseja, que é cuidador de idoso. Imagina que você está numa casa sendo tratada com respeito pela família, pelos colegas, pelos colaboradores que estão naquela casa. Parece até um sonho, não é mesmo? Mas eu vou te mostrar que isso é possível. Você vai sair daqui sonhando com isso. Você deve estar achando que é bom demais para ser verdade. Mas olha, vou te falar uma coisa. Eu também pensaria assim se eu não tivesse pessoas próximas de mim e se eu não tivesse ajudado outras pessoas que são exatamente como você. Mas se isso não tivesse acontecido próximo de mim e se eu não tivesse ajudado outras pessoas que são parecidas com você, eu também teria duvidado. Agora imagino que você está morrendo de curiosidade para saber qual tipo de método é esse tão transformador que você pode aplicar na sua vida. Tá certo? Então deixa eu te apresentar como surgiu esse método. Meninas, desde muito cedo eu precisei trabalhar, né, e comecei como cuidadora de idosos. E naquela época não se chamava cuidadora de idosos, era acompanhante, né? Não sei se vocês se lembram disso, não tinha essa formação de cuidadora de idosos. E na época bastava você cuidar de alguém e saber fazer o serviço doméstico e você fazia tudo junto e misturado, né? E não importava se o idoso estava morando sozinho, acompanhado, você cuidava do idoso e cuidava de tudo da casa. E foi através desse emprego, graças a Deus, como cuidador de idosos, que eu tive minha primeira conquista, que foi comprar minha casa própria, que eu moro até hoje. Ô, glória, né? E aí depois eu fui trabalhar em outras empresas. Durante esse período, minha mãe criou uma empresa de home care. E anos depois eu vim trabalhar com ela, fazendo a parte da gestão da empresa. E assim, quando eu assumi a empresa, eu vi que a gente tinha alguns desafios a ser superados e um deles eram as reclamações do cliente com o trabalho das cuidadoras. E, por sua vez, as cuidadoras reclamando dos clientes. E aí os clientes reclamavam que a cuidadora não fazia o serviço completo, e nem se definia o que era serviço completo. E, por outro lado, as cuidadoras reclamavam que estavam sendo exploradas pelos clientes. E aí aquela situação mexia comigo, passei muitas noites pensando qual era a melhor forma, como eu poderia resolver aquilo, como ia achar uma solução, uma saída para aquilo, porque, gente, era reclamação o tempo todo na minha cabeça. Então eu entendi que precisava tomar uma atitude, e aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o assunto, buscar entender os dois lados, sabe? Não dava para entender só um lado. Aí eu comecei a entender o comportamento do cliente, das cuidadoras. E naquele momento eu compreendi o meu chamado. Eu entendi o porquê Deus tinha me colocado naquele lugar. Porque depois de vários anos trabalhando em outras empresas, peguei algumas ferramentas, né, que me capacitaram, e eu entendi que era naquele trabalho que eu ia desenvolver o crescimento da empresa. Eu também estaria passando por um processo de crescimento. E com isso eu poderia ajudar outras mulheres a viver uma vida com valorização, respeito e com liberdade financeira através da profissão de cuidador de idoso. E foi aí que eu descobri a minha missão.
Quando você descobre a sua missão, tudo tem muito sentido. Foi aí que eu descobri que o porquê o cliente reclamava. Porque, na verdade, ele não conhecia as atribuições das cuidadoras. Por isso exigia que ela fizesse coisas da casa, né? E por isso que falava que ela não estava fazendo nada. E, por outro lado, tinha as cuidadoras que tinham experiência de cuidar de parentes, primos, colegas, mas ela não tinha uma formação. E é isso que dificultava o desenvolvimento do trabalho dela. E a partir dessa compreensão, eu passei a elaborar um método que pudesse melhorar o ambiente de trabalho entre cuidadoras e o cliente. E o método tinha que ser de forma que desse para entender logo, sabe? Que fosse de fácil aplicabilidade e que fosse muito prático para que qualquer mulher pudesse fazer aquele método e aplicar e ver logo o resultado, tá? Foi aí, depois de vários estudos, de várias pesquisas, de muita dedicação, lindeza, de muita dedicação, que eu desenvolvi um método que deu o nome de TEC, que ele tem os três alicerces, né? Ele é alicerçado em 3 pilares, né? A partir desse método, eu comecei a trabalhar com as nossas cuidadoras e o resultado começou a ser fantástico, gente. Fui ajustando o método, melhorando, corrigindo alguns erros, potencializando os acertos e logo os resultados começaram a aparecer. Gente, logo eu percebi a felicidade da mulherada, as mudanças no seu comportamento. Elas eram outras mulheres, sabe, empoderadas. Você tem noção de que isso representava para mim, o que eu senti? Porque do outro lado parou a reclamação dos clientes. Eles ficaram satisfeitos, começaram a indicar o meu trabalho na home care e a procura foi aumentando. E as cuidadoras passaram a falar para outras mulheres que não eram cuidadoras da equipe, né? E os clientes passaram a comentar, os clientes começaram a comentar com outras pessoas. E nesse momento eu percebi que eu tinha um conhecimento muito rico, rico demais. Eu precisava dividir com o mundo, eu precisava dividir com vocês, lindeza. Então, eu acho que você já percebeu, né, que isso se tornou meu propósito, né? E vocês viram no decorrer dessa jornada que isso tornou uma missão, que faz o meu coração ser grato todos os dias, que pulsa, sabe? Pulsa, que me faz levantar da cama. E todos os dias eu recebo mensagem de cuidadoras dizendo que a vida delas foram transformadas completamente. E hoje, exatamente hoje, elas se sentem valorizadas, respeitadas e com a liberdade financeira. Lindeza, essas mulheres passaram a ser tão requisitadas que passaram a escolher os tipos de clientes. Porque cuidadora de idosos de alta performance é cuidadora que entende o seu valor. O quanto elas são merecedoras de ter e viver o melhor. Ela entende o seu paciente, o familiar e passa a ter um olhar humanizado, sabe? Quando você se torna uma cuidadora de alta performance, você escolhe o melhor emprego, a melhor vaga, o melhor paciente e reconhece a família que se importa com os cuidados do idoso e, consequentemente, ela vai se importar com você e vai te valorizar e vai te respeitar. Mas quando você não está qualificada, você acaba aceitando qualquer coisa. Ou seja, as piores vagas, os que pagam mal, além de que você passa por situações terríveis de humilhações, desrespeito, não validam a sua profissão como cuidadora de idosos, o que é lamentável. Quem já não passou por isso? Mas você está aqui hoje no melhor evento de cuidadores de idosos do Brasil, lindeza. E é por isso também que eu estou aqui hoje para te ajudar a ser uma cuidadora de idosos valorizada, respeitada e com liberdade financeira. Amore, agora eu quero que você preste bastante atenção nessa grande oportunidade que eu vou te mostrar, tá bom? Esse é o melhor momento para se destacar na área de cuidador de idosos.
Imagina esse mercado que já está grande e agora, segundo as pesquisas, está crescendo cada vez mais. Deixa eu te explicar melhor esse crescimento do mercado. Segundo o censo de 2022, o número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Você tem noção disso? Isso corresponde a 22 milhões de idosos com 65 anos ou mais de idade no Brasil, como mostra a notícia da agência do IBGE que você está vendo. Já a população idosa de 60 anos ou mais é mais de 32 milhões de brasileiros, cara. Você tem noção? E a pesquisa mostra que a população de idosos no Brasil vai triplicar futuramente. Ou seja, é um mercado totalmente em expansão, em crescimento, em grandes oportunidades de trabalho. E ainda tem um dado que ajuda mais esse mercado. Na reportagem do G1, mostra que esse gráfico, com fonte do IBGE, a renda média do brasileiro tem aumentado e está crescendo. Sabe o que isso significa? Que a renda do brasileiro está melhorando e, consequentemente, o familiar vai ter condições de pagar melhor o idoso. E veja, a quantidade de familiares que antes cuidavam dos seus idosos diminuiu. E com o núcleo de familiares cada vez menor, a busca por cuidadores aumentou muito mais, porque antes buscava na família, né? E a categoria de cuidador de idosos é a ocupação que mais cresce no Brasil em uma década, gente. Você tem noção disso? Veja aí a reportagem do Jornal Exame. É um crescimento tão rápido que está ocorrendo, o crescimento de expansão das franquias nessa área, assim proporcionando muito mais vagas para as cuidadoras. Veja a reportagem. Mas tem um ponto que pode dificultar o crescimento dessa área. É a qualificação das profissionais que atuam como cuidadora de idosos, gente. Muitas mulheres pensam que cuidar de idosos não precisa de conhecimento, de qualificação, não precisa se profissionalizar. E é um grande engano da categoria. Porque é através da formação que ela vai ser valorizada, respeitada e com liberdade financeira. Um exemplo que confirma o que eu estou falando foi essa reportagem aí que saiu na Exame. Que o cliente identificou que a mãe dela estava sendo maltratada e que foi buscar ajuda e contratou uma profissional qualificada. E aí, lindeza? Sabe o que esse crescimento causou? Uma procura desesperada por profissionais qualificados. Infelizmente, não tem profissionais suficientes para atender a demanda. Você entende isso? As profissionais qualificadas estão faturando muito bem. Por isso que essa oportunidade está aberta agora. E você que está aqui assistindo pode pegar uma fatia desse mercado. O mercado está desesperado. São clientes que estão pagando bem, estão precisando de profissionais como você. E é uma grande oportunidade estar batendo na sua porta. Mas você precisa estar aberta para se capacitar, para se qualificar e faturar muito mais que você imagina. Olha, é fascinante esse mundo de cuidador de idosos. É fascinante. Eu fico encantada com esse mundo. E tem muita coisa ainda para se descobrir, para viver, para ter oportunidades. Mas existe muito mais pessoas reclamando por falta de oportunidade. Por isso, a palavra-chave dessa aula de hoje, qual é? Oportunidade. Anota aí. Oportunidade que você vai mandar para o meu direct. Beleza? Então não esquece, oportunidade. Meninas, essa aula está ficando longa demais e tem muita coisa ainda para você aprender. Você viu quanta coisa interessante? Mas estamos chegando ao final. Ah, gente! Mas assim, antes de chegar ao final, vamos ver o que a gente aprendeu? Olha, você conheceu um pouco da minha história, como surgiu o meu método,
Você viu que as cuidadoras de idosos estão sendo valorizadas, respeitadas e com liberdade financeira a partir do meu método que eu criei. Conheceu o mercado de trabalho da cuidadora de idosos, que está ampliando cada vez mais e que precisa de profissionais qualificados. Agora se prepara que na próxima aula você vai aprender os pilares para você se tornar uma cuidadora de idosos valorizada, respeitada e com liberdade financeira e conseguir aproveitar esse crescimento do mercado. O que você tem que fazer na próxima aula, que vai ao ar na quarta-feira, dia 6, às 8 horas? Você precisa participar do grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica no link abaixo e você precisa fazer parte desse grupo, porque é ali que a gente coloca todas as informações do evento, tá? Você precisa também agora entrar na nossa comunidade do Facebook, Cuidadora de Idosos de Alta Performance. O link também está abaixo e nele a nossa equipe vai aceitar sua solicitação, tá bom? E o que você tem que fazer nessa comunidade? Lá você vai postar sua dúvida da aula de hoje, deixar comentários do que você achou da aula, você pode se apresentar, colocar o seu nome, da região que você é. Ali é uma comunidade nossa para a gente aprender e se conhecer. Você precisa participar das nossas lives de aprofundamentos que acontecerão durante essa semana, tá? Lá no nosso Instagram, naquele mesmo horário, às 20 horas. Então, até a próxima aula. E não se esqueça de colocar na sua agenda a próxima aula, tá? Dia 6, às 8 horas. Não vai perder, combinado? Então, um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus e até a quarta-feira. Eu acho que é o desejo de todo mundo. Você trabalhar em algo que gosta, em algo que você é valorizada, respeitada, que você é bem remunerada. E isso eu não tinha antes. Eu não tinha, gente. Eu não era respeitada, eu não era valorizada nem como pessoa, nem tampouco como profissional. Não era. Era mal remunerada. Como quem viu a live, viu que eu falei que eu já cheguei até a pagar para ir trabalhar. E assim, depois que eu saí da área que eu trabalhava, eu fiz o curso, né? Coloquei tudo em prática, tudo que eu aprendi, sabe? E assim, saiu de mim, sabe? Aqueles medos que eu tinha, né? E veio uma força assim surreal, gente. E eu sigo. Aquele saláriozinho de antes não me pertence mais. E hoje eu posso dizer que eu sou uma cuidadora, sou uma profissional valorizada, respeitada, bem remunerada. Que isso é ótimo, não tem coisa melhor, como eu já falei, de você estar num ambiente onde você está trabalhando assim com vontade mesmo, né? Com gosto, você tá ali botando em prática tudo que você aprendeu, sabe? E tudo que você aprendeu de uma forma ótima, gente, porque o método da Érica é maravilhoso. O método da Érica mudou a minha vida. Mudou de verdade. Eu sou uma cuidadora de alta performance, valorizada, respeitada e sim, sou bem remunerada. Sou sim, comparado ao que eu recebia antes, sou muito bem remunerada.